Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom dia para quem nos assiste agora, eventualmente boa tarde, boa noite para quem nos assiste em um outro momento, nessa aula gravada. Professor Charles aqui, mais uma vez. Vamos falar a partir da fisioterapia, mas tratando de um tema bastante amplo que pode inclusive ser tratado nas múltiplas disciplinas, as múltiplas relações aí dessas profissões ligadas ao cuidado em saúde. Hoje, agora, vamos falar então sobre o cuidado integral, partindo de uma abordagem no contexto da complexidade. Esse tema, por si só, poderíamos ficar aqui horas discutindo só esses conceitos introdutórios. Pensando então nessa ideia de integralidade, ou seja, quando eu penso nesse cuidado, eu penso ele de forma global, holística, ou seja, envolvendo esse sujeito nos vários processos, nos vários fenômenos que dizem respeito à sua própria vida, ao seu processo de adoecimento e ou cura, tá? Dentro dessa lógica, a partir disso, a gente tem que pautar esse pensamento nosso numa lógica da complexidade, entendendo esse paradigma como uma ideia mais plural que vai aí abrir um leque de possibilidades para essas relações, para para esses fenômenos no que diz respeito ao cuidado em saúde. E aí, esse paradigma da complexidade, daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre ele, ele abre rede de possibilidades, é como a própria física quântica vai nos falar, né? Então, há cenários diversos, múltiplos, que vão possibilitar, então, o entendimento desse fenômeno como um todo, tá? Pois bem, o cuidado integral à saúde. Esse cuidado, ele se pauta em uma abordagem que vai considerar esse sujeito de forma holística, como um todo mesmo. Eu brinco que essa divisão que a gente faz eventualmente entre físico, mental e social é uma divisão pura e simplesmente didática que me facilita para explicar esse conteúdo numa determinada conversa, né? Mas a gente insiste, sobretudo aqui no Ocidente, a gente insiste em separar o que eu brinco que o Papai do Céu uniu, né? Então não dá para separar o meu estado emocional, o meu estado psíquico, da minha condição física, bem como da minha realidade social. Essa separação, volto a dizer, ela é pura e simplesmente didática. Ou seja, quando a gente intervém em um sujeito, em um ombro, por exemplo, que está machucado, que está lesionado, tinha um professor, adoro, o professor Cláudio Lísias, que falava assim, quando você toca num segmento que está lesionado, você não está tocando pura e simplesmente nesse segmento, num punho, num ombro, num cotovelo, num braço, enfim. Está tocando num sujeito que tem sentimentos, que tem vivência, que tem uma história, ou seja, isso tudo tem que ser levado em consideração caso você queira, de fato, cuidar verdadeiramente desse sujeito, né? E aí, à medida que eu entendo esse sujeito, eu considero esse sujeito como um todo, a gente consegue abordar esses múltiplos aspectos da saúde desse indivíduo, dessas populações, bem como a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, enfim, entre outros parâmetros nesse contexto. Dá licença. Bem, já tratando aqui da minha saúde vocal, né? Laboral, inclusive, também. Enfim, o conceito de cuidado integral, ele se dá na medida que eu consigo cuidar
da saúde física, da saúde mental, da saúde social, da saúde energética e espiritual, além de prevenir, promover saúde, reabilitar, tratar, enfim, todos esses processos como um todo. Eu sou acupunturista, já estive aqui algumas vezes falando dessas relações, não tenho como deixar de falar dessa saúde energética, né? E quando a gente fala, cita ali, por exemplo, essa saúde espiritual, existem hoje inúmeros textos, inúmeros artigos de faculdades muito bem conceituadas, tanto no Brasil quanto fora, tá? Poderia citar a USP, a Unicamp, faculdades extremamente renomadas dos Estados Unidos, da Inglaterra, que já corroboram a importância dessas estratégias que na política de práticas integrativas e complementares vai chamar de estratégias mente-corpo, ou seja, fenômenos, processos com os quais eu vou lidar com a minha espiritualidade, relacionados ou não a práticas religiosas. Inclusive, isso aqui não tem absolutamente, ou melhor, tem e não tem a ver com religião em si, mas transcende a própria prática religiosa. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? A importância, por exemplo, de um pensamento positivo, de uma oração, né, da prece, das práticas meditativas. E aí a gente sabe que a oração, por exemplo, já foi provada, ela tem um alto impacto anatômico. Olha só que interessante. Ela promove. Eu sou de uma época que sistema nervoso era fadado a, uma vez lesionado, já era, né? Durante a minha formação, isso há 20 anos atrás, que começaram a entender esse processo de plasticidade, de neuroplasticidade e essa capacidade, então, de reconfiguração desse sistema nervoso. E aí, hoje, já sabe que práticas mente-corpo, práticas como, por exemplo, a oração, ela pode aumentar a irrigação e, com isso, aumentar, inclusive, o volume do lobo frontal do cérebro, né? Então, ela vai dar literalmente upgrade nesse encéfalo a partir de práticas relacionadas à espiritualidade. Isso aí já está bastante descrito. Eventualmente, algum colega pode dizer que não tem respaldo científico. Eu costumo brincar que ele não leu no lugar certo, né? Então, se você procurar ali bem, você vai achar, de fato, muito material sobre isso. E aí, esse conceito desse cuidado integral vai ampliar essas ideias sobre a saúde, de modo a eu entender como é que eu concebo esse processo de adoecimento, de recuperação dessa saúde, da saúde como um todo, tá? As estratégias ligadas a esse cuidado integral diz respeito a integrar cuidados multidisciplinares, ou seja, há de se ter múltiplas disciplinas, eventualmente múltiplos profissionais, mas mais do que isso. E aí a gente pode dar um salto qualitativo, transcendendo o conceito puro e simplesmente. Então a ideia é não só ter múltiplos olhares, mas que esses olhares sejam também interconectados. Então a gente fala da multidisciplinaridade, mas falamos da interdisciplinaridade. E aí o sujeito em si deve ser interdisciplinar. Eu não estou falando para que você, médico, ou enfermeiro, ou fisioterapeuta, ou professor de educação física, vá atuar em outras demandas, em outras disciplinas, mas que você consiga contemplar com o seu olhar essas outras disciplinas. Então, eu, na condição de fisioterapeuta, por exemplo, estou mais do que habilitado a falar da importância de uma boa prática nutricional. Eu não vou aqui prescrever uma dietoterapia, mas vou lembrar da importância do trabalho do colega nutricionista, por exemplo, falar da importância de uma boa nutrição, de se comer bem, né? Ter uma boa ingesta hídrica, por exemplo, enfim, dentro dessa lógica. Então, eu sempre digo que a interdisciplinaridade, ela nasce no indivíduo, inclusive. É um indivíduo que já tem um olhar ampliado. Para quem sabe, no futuro próximo, a gente conseguir atingir a chamada transdisciplinaridade, quando há, de fato, aí uma relação mais compacta, né? Uma relação mais envolvente entre essas várias disciplinas. O fato é,
À medida que a gente tem esses múltiplos olhares, a gente consegue, com isso, também promover a autonomia desse sujeito, desse paciente, adotando com isso práticas baseadas em evidências, tá? No que diz respeito à equipe, essa atenção integral ela é individual e coletiva, e aí isso vai exigir a articulação de uma equipe multiprofissional. E aí o asterisco que eu coloco aqui é pensar que nós temos não só que ter uma grande equipe, mas essa equipe ela tem que ser interdisciplinar, tá? Envolvendo aí múltiplos olhares numa mesma dinâmica, tá? No que diz respeito à teoria da complexidade, a gente tem Edgar Morin, um teórico francês que desenvolveu lindamente esse e outros conteúdos aí, entendendo aí essa relação, essa inter-relação entre esses vários fenômenos, entre esses vários processos. E aí, a partir desse entendimento, a gente perde aquela linearidade daquele pensamento positivista que por tanto tempo subsidiou a ciência como um todo, né? As práticas de cuidado, as práticas médicas, enfim. Então, entre o ponto A e o ponto B, existem 1000 possibilidades de se chegar a esse ponto. Não só uma linha, um processo único, né? Então, entre um fenômeno, entre uma ação e uma reação, existe ali 1000 processos, 1000 possibilidades. Isso aí vai ser baseado, então, nesse tipo de pensamento ecossistêmico, plural, dentro dessa lógica de entendimento. A partir, então, desse entendimento, o próprio Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, viabilizou, criou o chamado Departamento de Gestão do Cuidado Integral, né, que é o DGCI. Esse departamento ele vai considerar, então, esses múltiplos aspectos da saúde e do bem-estar e leva em conta, então, as várias dimensões da vida que podem influenciar a saúde, por exemplo, levando em consideração o ambiente, o estilo de vida, as relações sociais, entre outras. Bem verdade é que esse departamento ele vai aí assistir, vai atuar com vários outros departamentos, várias outras regiões, relações circunscritas de cuidado, tá? Até porque a gente vai pensar nesses múltiplos sujeitos, nesses vários cenários de vida, pensando, por exemplo, no ciclo de vida desse sujeito, desse indivíduo, pensar desde a criança até o idoso, por exemplo, passando aí por esses vários processos. O foco, então, da atenção integral no caso do cuidado integral, é a atenção integral e contínua dessas pessoas. Como eu já havia dito, desde o nascimento até a velhice, até a morte. Ou seja, em todo o curso de vida, tendo em vista, então, que cada fase eu tenho mudanças específicas, mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças sociais e cognitivas. Mudanças essas que vão denotar um outro enfrentamento, um outro processo, uma outra necessidade para que se atenda esse indivíduo como um todo mesmo. Essa prática de cuidado, ela pressupõe uma assistência humanizada, é orientada pelo respeito à diversidade e à equidade e atenta aí às opiniões, desejos, decisões dessas pessoas nos seus respectivos processos de cuidado em saúde. Ou seja, eu devo considerar o meu sujeito, né, o indivíduo que está sendo paciente e recebendo, então, essa minha intervenção, para que eu consiga entender se, de fato, essa intervenção de fato, mais uma vez, o melhor para ele. Se é, de fato, o que ele quer, o que ele necessita, tá? Como eu já havia dito, esse departamento, então, ele vai coordenar outras políticas de cuidado, ligados, por exemplo, à política de atenção à saúde das crianças, dos adolescentes e jovens, das mulheres, a política de saúde dos homens, isso é relativamente novo, não tão novo, né?
mas muitas vezes nós homens, por incompetência nossa, inclusive, eu penso, acabamos que negligenciamos e eventualmente talvez somos até negligenciados aí também. Pensando na saúde das pessoas idosas, e aí pensar nas práticas integrativas e complementares, por exemplo, que já em função desse olhar ampliado, vão atender esses vários sujeitos com esse olhar holístico, né, com esse olhar integral, perfazendo aí esse entendimento aí dessa integralidade enquanto essência do próprio sistema de saúde. Bem verdade é que o olhar ele é mais atento, ele é mais carinhoso, ou deve ser, com as populações em estado de vulnerabilidade, e aí, obviamente, esse olhar deve ser mais atento. No que diz respeito ao princípio da integralidade, a gente entende que isso busca garantir, então, ao indivíduo uma assistência à saúde que transcende, então, essa prática curativa, tão comum, tão de forma preconceituosa, ligada muitas vezes à fisioterapia, né? E aí, a partir da quebra, da transcendência desse viés, pura e simplesmente reabilitativo, curador, a gente consegue contemplar, então, esse indivíduo nos vários níveis de atenção, considerando, então, esse sujeito inserido no seu contexto social, familiar e cultural. Nessa lógica, o trabalho do cuidado integral, ele é um plano com orientações feitas com o paciente e para o paciente, ou seja, dentro daquele pressuposto, a gente coloca esse sujeito como centro do seu processo terapêutico, tá? Obviamente, a partir desse olhar nosso, né, que vai aí entender quais são, de fato, as necessidades que foram aí diagnosticadas, que foram percebidas, e aí introduzir esse sujeito dentro de uma linha de cuidado. Essa linha de cuidado, ela vai expressar aí os fluxos assistenciais que são garantidos a esses sujeitos aí, no sentido de atender às suas necessidades em saúde. Esse é o itinerário terapêutico, ou seja, o caminho pelo qual esse sujeito lança mão para chegar, para atender a sua necessidade. Muitas vezes, esse itinerário terapêutico ele começa na farmácia do bairro. Eventualmente, começa na senhorinha que faz uma benzeção, por exemplo, ou na mãe, na vozinha, que faz um chá fitoterápico, né? E aí a gente vai entender como é que esse caminho é trilhado por esse indivíduo, né? Muitas vezes entendendo isso aí com a entrada e saída nesse sistema de saúde. E aí a gente entende esse itinerário terapêutico como o meio pelo qual esse usuário trilha essa rede de saúde, incluindo aí segmentos não ligados necessariamente ao sistema de saúde, como eu já havia dito anteriormente, pensando então numa eventual pagelância, numa benzeção, numa raizeira, por exemplo, ou num cuidado familiar, maternal, por exemplo. E aí a gente entende que esses vários atores, tá? E aí, obviamente, inserindo, então, no sistema de saúde, pensar no médico de saúde da família, por exemplo, né, numa referência e contra-referência, e aí esse sujeito transitando para alguns outros olhares, né, o médico com uma determinada especificidade, associado, então, à indicação a um outro profissional, por exemplo, da psicologia, da terapia ocupacional, da fisioterapia, da educação física, enfim, esses múltiplos outros olhares que vão aí tentar dar conta e assistir esse sujeito como uma rede de cuidado, tá? De modo a contemplar ele nas suas várias necessidades aí, ligadas ou não a essas entidades comunitárias ou de assistência social, tá? Como eu já havia dito anteriormente, esse itinerário terapêutico, essa trilha de cuidado, né, esse caminho pelo qual esse sujeito transita para se cuidar,
ele inclui a referência e a contrarreferência, mas inclusive transcende essa relação, tá? E aí por que a gente vai chamar isso aí de linha de cuidado integral? Em função de incorporar a ideia da integralidade nessa assistência, o que significa unificar essas ações preventivas, curativas e de reabilitação, proporciona então acesso a todos os recursos tecnológicos que esse usuário necessita, desde visitas domiciliares realizadas pelas instituições da família, até outros dispositivos, como por exemplo o programa de atenção domiciliar, até entendendo aí a alta complexidade hospitalar, por exemplo, requerendo muitas vezes outras opções de políticas de saúde, boas práticas profissionais. O fato é, todo esse caminhar, essa trilha desse sujeito, do seu desequilíbrio, do seu desconforto, da alteração anatomofisiológica que ele sofreu, até buscar aí um outro cenário, uma outra condição, na qual ele possa entender que está bem, que ele está sadio. Então, todo esse trajeto, toda essa linha de cuidado, ela deve ser a mais competente possível, a mais integral possível, para que consiga, de fato, dar conta desses padecimentos, desses sofrimentos, tá? Esse cuidado integral, ele é pleno, ele é feito com base no ato acolhedor, então o vínculo terapêutico ele é muito importante, e aí se estabelece, então, como eu já havia dito, esse vínculo na responsabilização diante desse problema de saúde. Ou seja, buscar, então, quais são as questões, os processos, os fenômenos ligados a esse padecimento, a esse sofrimento, ligados não só a esse indivíduo, mas ao seu meio, entendendo, então, utilizando também esses indicadores de saúde que nós falamos outrora na aula passada, tá? Como a gente havia dito também anteriormente, mencionamos essa relação aqui, inclusive na aula passada sobre indicadores de saúde, e pensamos que, com muita clareza, esse entendimento de saúde, ele transcende, ele se amplia na obrigatoriedade de se entender saúde como um fenômeno intersetorial. Então, para eu dizer que eu estou bem, que eu estou sadio, necessariamente a gente tem que levar em consideração uma série de outros fatores, uma série de outros conteúdos que devem ser trabalhados, devem ser contemplados, para que a gente consiga, de fato, dar conta dessa condição de saúde. Então, a saúde ela vai incluir necessariamente aí relações ligadas à demografia, à nutrição, à educação, ao trabalho, à renda, ao emprego. As relações econômicas são cada vez mais importantes. Haja vista que um sujeito que economicamente não consegue atender às suas necessidades, isso vai impactar negativamente todas as outras relações, as relações sociais, emocionais, físicas, né? Então, isso é por demais importante. A gente deve levar em consideração também o consumo, a economia geral, o transporte, a moradia, o vestuário, a recreação, a segurança social, a liberdade humana. Então, nessa lógica, há de se entender a necessidade de se trabalhar de fato como um todo, né? Por exemplo, para esse trabalho, a gente gosta muito de utilizar treinos, trabalhos em grupo, ou seja, colocar as pessoas no coletivo para que elas possam compartilhar, conversar e a partir disso entender que eventualmente o seu padecimento não é tão significativo assim. De repente eu estou mal, tenho um determinado problema, mas tenho aqui a minha vizinha cujo problema é muitas vezes maior, né? E eventualmente a gente, ao compartilhar, dividir as nossas questões, a gente pode nos acalentar, nos acolher e, fruto desse trabalho, achar soluções criativas, coletivas para esses padecimentos. Essa mesma Dona Maria, por exemplo, associada com a enfermeira, com o médico, com o farmacêutico, por exemplo, da unidade de saúde, ela pode me sugerir talvez um chá medicinal, e me dar ali alguma mudinha de uma plantinha fitoterápica, a qual eu posso usar, e, por exemplo, aquela dificuldade de sono que eu tinha, ou
aquele estresse maior, aquele nervosismo maior, eu possa cuidar um pouco disso, tá? Então, a grande ideia qual é? Colocar esses sujeitos em grupo, em coletivo, dividir, compartilhar ideias, compartilhar problemas, para que juntos, no coletivo, a gente consiga superar, transcender esses mesmos problemas. Bem, aqui tem um fluxograma na atenção primária, tirado do próprio site do Ministério da Saúde. Obviamente, esse fluxo ele é bastante médico-centrado, claro, e não há problema com isso, mas entendendo como é que o sujeito pode transitar entre esses vários setores, entre essas várias relações aí, para que a gente consiga, de fato, cuidar desse sujeito. Aqui eu trouxe esse fluxograma até porque ele contempla essa relação virtual que aqui a gente opera. Então, o indivíduo ele é atendido, por exemplo, pelo sistema de telesaúde, há uma teleregulamentação, uma teleconsultoria, um agendamento para consulta com o especialista. É feito a partir disso aí, essa visita ao especialista com o uso de a solicitação de eventuais exames aí necessários para o diagnóstico desse processo. É feito um plano terapêutico individual com referenciamento pelo médico da família. Esse sujeito vai transitar aí buscando a resolução, com certeza visitando inúmeros outros profissionais da saúde, e aí, durante esse processo, é feito o acompanhamento, então, e esperando com isso que o sujeito tenha as suas demandas resolvidas a contento, tá? A partir disso, a gente entende que esse sujeito é, de fato, a métrica para entender o mundo, entender os vários processos. Então, longe de uma visão antropocêntrica, mas, enfim, entender esse sujeito enquanto processo central dentro dessa lógica complexa, dessa lógica relacional. Entendendo esse indivíduo nesse contexto emocional, nesse contexto social, nesse contexto energético, espiritual e não só físico. Entendemos com isso que para dar conta desse sujeito inserido nesse complexo, inserido e entendido nessa visão holística, a gente percebe que para esse cuidado há a necessidade de múltiplas mãos, de múltiplos olhares. O próprio SUS, o próprio Sistema Único de Saúde, ele é feito, então, nessa visão construída de forma coletiva. E aí, essa construção coletiva, no meu humilde entendimento, é a única que dá conta de contemplar esses sofrimentos, esses padecimentos, essas outras relações. Bem, fico aqui agradecido, desejoso que que nós todos consigamos aí ampliar os nossos olhares, e mesmo com toda a dificuldade que a gente tem na nossa vida profissional, no nosso setting terapêutico, né, no nosso ambiente de trabalho, que a gente consiga, mesmo com essas dificuldades, tentar contemplar essas múltiplas dimensões desses indivíduos e desses coletivos, para que a gente consiga, com eles, indivíduos e coletivos, dar conta desses vários problemas, dessas várias relações em saúde. Pois bem, fico então agradecido, estamos aqui disponíveis na teleconsultoria, bem como nos outros canais de comunicação. Saúde e paz, um abraço fraterno a todos.